Opúsculo Humanitário, escrito por Nízia Floresta, edição atualizada com estudo introdutório e notas de Peg Sharp Valadares, edição em domínio público, Cortez Editora e INEP. Narração de Livros por Osmose, na voz de Príncia de Resende. Agradeceria muito se você pudesse deixar o gostei aí abaixo. Obrigada. Capítulo 54. Dissemos que não limitaríamos a nossa análise sobre a educação de nossas mulheres a esta ou aquela outra província, mas sim a todo o Brasil. Nunca nos assomaram os epidêmicos delírios de mal-entendido orgulho provincial, funesto germe fomentado outrora entre nós por disfarçados inimigos da prosperidade dessa grandiosa e rica peça, tão invejada pelos estrangeiros e tão ameaçada por seus próprios possuidores de perderem sua visão o prodigioso valor que o seu todo constitui. Nota da edição. Em funesto germe, no original está germen, forma preferida à época da autora. Fim da nota da edição. Amamos com religioso entusiasmo a nossa pátria, isto é, toda a vasta terra de Santa Cruz. Em qualquer ponto dela, consideramo-nos em nossa pátria e os povos aí nascidos, nossos contemporâneos e irmãos. Que importa termos visto pela primeira vez a luz nesta ou noutra de suas províncias, se é o mesmo céu brasileiro que nos cobre, o nosso verdejante solo que pisamos, e se o mesmo interesse comum nos reúne e fraterniza? Todos os brasileiros, qualquer que tenha sido o lugar de seu nascimento, têm iguais direitos à fruição dos bens distribuídos pelo seu governo, assim como à consideração e ao interesse de seus concidadãos. É, portanto, em favor de todas as mulheres brasileiras que escrevemos. É a sua geral prosperidade o alvo de nossos anelos, quando os elementos dessa prosperidade se acham ainda tão confusamente marulhados num labirinto de inveterados costumes e arriscadas inovações. A classe chamada na Europa do povo, essa nobre classe onde as virtudes se perpetuam sem o auxílio do cálculo, sem o frívolo estímulo dos vãos títulos de avós, não pode ter a mesma acepção em um país onde não há nobreza hereditária e os títulos não se conferem somente ao verdadeiro mérito. Fazemos, portanto, menção de duas classes distintas de brasileiros, rica e pobre. A primeira, podendo gozar pelos favores só da fortuna, de todas as vantagens materiais, de todas as garantias obtidas com dinheiro, esse vil metal que na terra compra tudo, exceto a virtude e o talento. A segunda, podendo atingir pela inteligência ao cúmulo da glória que dão as artes e as ciências, únicos inexauríveis mananciais de poder e de prosperidade que enobrecem os povos e elevam as nações. Tratando da educação da mulher nessas duas classes, a voz da humanidade, primeiro e depois a da honra do nosso país, nos impõe o dever de insistirmos com mais energia em reclamar o melhoramento da última, principalmente daquela parte que vive sem recursos, porquanto o seu abandono a expõe aos mais tristes extremos, não possuindo o prestígio de um título nem as galas da riqueza, que disfarçam e fazem mesmo desculpar os vícios abrigados nos salões. Implorando, pois, a filantropia do governo para a classe desfavorecida da fortuna, repetiremos a essas palavras do grande poeta Victor Hugo. Abre aspas, e aqui escrito em francês, mas em tradução em português. Tomo com o seno da agulha operária, presente em teu trabalho, presente em tua prece, que diz baixinho, trabalha, crê, Deus vês, do trabalho que o insensato repulsa, fez fazer duas filhas, a virtude que torna doce e a alegria que torna encantadora a virtude. Fecha aspas. Nota da edição sobre Victor Hugo. Victor Hugo, nascido em 1802, morte em 1885, pontífice máximo do romantismo francês, que teve intensa atuação política, destacando-se pela defesa das ideias liberais e republicanas. Fim da nota da edição. Se instituísse uma classe pública de operárias em toda parte de trabalhos, oferecer-se-ia uma parte das famílias mais desvaídas do Brasil, não somente um meio seguro de as livrar da miséria, mas ainda de habitá-las para um futuro que não está longe.
Nota da edição. Diante do quadro social que vem sendo escrito pela autora, pode-se ver como essa sua ideia era avançada para a época, sobretudo tratando-se de uma classe pública para mulheres. Fim da nota da edição. Preparada por uma sábia administração, essa classe tiraria e faria ao mesmo tempo com que a pátria tirasse proveito dos grandes recursos que encerram o nosso riquíssimo solo. Nesse solo dileto do Criador, quando se tiver sabido dar o conveniente desenvolvimento à indústria e às artes, inspirando-se ao seu povo por meio de fortes incentivos ao amor ao trabalho, as classes operárias não temerão, por sem dúvida, a mísera situação em que vive parte das operárias do país mais poderoso da idade atual, a Inglaterra. Essas infelizes criaturas vegetam subtraídas aos olhos do público, nesse bazar do mais ostensivo luxo aristocrático, semelháveis ao corpo arruinado de úlceras, ocultando-se debaixo das sedas e pedras preciosas do que vãmente se adorna já ao tocar o limiar da eternidade. Os progressos da civilização cristã nos deixam lobrigar o grande espetáculo do nosso povo regenerado da negra mancha que lhe imprimiam os nossos antepassados, cancro moral, minando-lhes as mais excelentes qualidades da alma. Nota da edição. Observe-se que Nízia Floresta assim se expressava em 1853, sob o império da escravidão no Brasil. Fim da nota da edição. É mister habituar nossos filhos para esse feliz porvir, em que todo o trabalho será feito por braços livres, porvir de grandeza e de glória, no qual o brasileiro, extasiando-se na contemplação da magnificência de sua natureza, não sentirá como nós a aplicação que nos pode hoje fazer dos seguintes versos de Byron, inspirados nas deliciosas margens de Tego. Nota da edição. Nota da edição sobre Byron. George Noel Gordon Lord Byron, 1788, morte 1824, um dos maiores representantes do romantismo na Inglaterra. Aqui escrito em inglês: Poor paltry slaves, yet born midst noble scenes, why nature was the wonders on such men. Agora em tradução em português: pobre povo de escravos, nascido em tão belo clima, para que prodigalizaste teus dons, ó natureza, a semelhantes homens. Fecha aspas. Nota da edição. Os dois versos começam a 18ª estrofe do canto primeiro do Childe Harold, Pilgrimage, um dos livros mais apreciados de Byron. Fim da nota da edição.